em ti mesmo. Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Nesse nosso caminhar no deserto, vamos dar mais um passo. Vamos aprofundar na figura de um homem de fé, Abrão. Abrão que ganhou um nome novo, passando a ser chamado Abraão. Foi escolhido por Deus, dentre todos os povos, as tribos politeístas, sendo ele monoteísta, acreditando em um Deus único. Foi escolhido para fazer um caminho interior profundo, adentrando em seu deserto, para conhecer a si mesmo e conhecer a Deus, de uma forma profunda. Mas é interessante que no caminhar que fez Abrão, é o próprio Deus que rompe o seu silêncio para lhe falar. Deus transpassa o silêncio daquelas perguntas cruciais que Abrão carregava na sua vida. Perguntas sem respostas, como por exemplo, o porquê ele não ter filhos? Ele que tinha 75 anos, não sabia o motivo de não ter filhos. Deus quer te colocar no silêncio do deserto, meu irmão, minha irmã, para transpassar as perguntas cruciais da tua vida e falar ao teu coração, dando a resposta que o teu coração necessita, que só Ele, que é Deus, pode te dar. Não há idade ou tempo para Deus quebrar o silêncio do nosso coração ou para nos chamar ao deserto. Podemos ser jovens, adultos maduros, idosos, e nós perguntamos, por que agora? Estava tão boa a minha vida, tão certa, tão acomodada, e de repente Deus vira tudo de ponta cabeça para nos fazer conhecer a nós mesmos e a Ele. Sem esses confrontos conosco mesmos em nossas vidas, seria impossível nos conhecermos. Sem nos confrontarmos com situações críticas em nosso dia a dia, seria impossível. Deus permite este confronto para quebrar a nossa perfeição. Pois nós que somos perfeitos, equilibrados, críticos, sabemos sempre a melhor resposta e a melhor forma de agir, mas perante Deus nem sempre é aquilo que é melhor. E Deus quebra tudo para nos fazer conhecer o seu modo de agir. Deus nos faz experimentar o deserto, para nos questionarmos, para aprendermos a nos colocar no lugar do outro que sofre, para nos perguntarmos, mas se fôssemos nós naquele deserto, nós saberíamos agir? Nós seríamos tão perfeitos, tão seguros, tão equilibrados? Julgar é tão fácil quando o deserto, o sofrimento não está dentro de nós e quando nós não estamos nele. O deserto, ele serve também, meu irmão, minha irmã, para isto, para nos colocar no lugar do outro, para calçarmos o sapato do outro, para aprendermos a cair e levantar, na instabilidade da areia, na solidão do deserto, na incerteza de não saber nem mesmo quem somos nós e como vamos reagir nas novas situações que Deus nos colocou adiante, ou melhor, diante de nós. Deus, ele rompe o silêncio do deserto de Abrão, para mandá-lo a um deserto mais profundo, como nós veremos, para responder aos seus questionamentos.
E eu quero meditar convosco, meu irmão, minha irmã, Abrão, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos do 1 ao 9. A Sagrada Escritura diz: o Senhor disse a Abrão: sai de sua terra, no meio de seus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos ao partir de Harã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que possuía, além dos escravos que havia adquirido em Harã. Partiram rumo à terra de Canaã e ali chegaram. Abrão atravessou o país até o santuário de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. E Abrão ergueu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. E de lá deslocou-se em direção ao monte que fica ao oriente, em Betel. Ali armou suas tendas, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali ele ergueu um altar ao Senhor e invocou o santo nome do Senhor. Depois do acampamento e de acampamento, Abrão foi até o deserto de Negueb. Irmãos, é interessante que o Senhor chama Abrão quando ele tem 75 anos. Abrão, que já é um homem maduro, não tinha o fogo de um jovem, de um adolescente que tem aquela força, aquela garra para trabalhar. E é esse Deus que chama Abrão na sua maturidade. O chama a uma maturidade ainda maior, a um caminho ainda maior a ser feito. Deus quer que Abrão cresça ainda mais. O Deus que chama Abrão é uma divindade que ele ainda não conhecia, que ele chamava de Elohim. Essa divindade, esse Deus desconhecido, ainda Abrão vai se revelando a ele aos poucos no deserto, no silêncio do deserto. Pede para ele partir da sua terra a uma terra prometida, de modo que Abrão chegue à terra de Canaã, que é hoje conhecida como a terra de Israel, que eu tive a graça de conhecer, e de lá eu trouxe um belíssimo cálice com os símbolos dos pães partidos do milagre da multiplicação dos pães. Uma graça que Deus me permitiu. Abrão, então, ele segue a voz do Senhor, que o manda partir. E Deus, por ver Abrão seguindo sua voz, faz com ele uma aliança, e junto com ela, uma promessa. É interessante, irmãos, que Deus sempre faz uma promessa na nossa vida, mas Ele sempre nos pede para fazer um caminho, para partir. Deus disse a Abrão: deixa a tua terra, tua família, tua casa, a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mandar. Que terra é esta? Abrão também não sabia. Mas é interessante que na língua hebraica, este vai, este parte, é uma palavra chamada
ler, rerar, que traduzida literalmente quer dizer: te convém, Abrão, entrares em ti mesmo, dentro do teu coração, colher alguma coisa dentro de ti, para depois partir. Ou seja, é como se Deus quisesse dizer a Abrão, quisesse que Abrão fizesse uma passagem interior. Primeiramente, para depois fazer a passagem exterior. Deus quer que primeiro Abrão passe de uma situação interior do seu coração a outra situação interior. Conhecer a si mesmo profundamente, para depois fazer a passagem exterior. Ou seja, meu irmão e minha irmã, Deus quer que Abrão faça um caminho de descoberta de si mesmo. Um caminho de descoberta de Deus em sua vida, em seu coração. Deus quer que Abrão entenda que é na descoberta de si que encontrará a descoberta de Deus. Deus forma Abrão a descoberta da sua vontade, que se manifesta na voz interior do seu coração. E por isso lhe pede para partir para dentro de si. Deus não pede apenas um partir de um lugar geográfico para outro. É muito mais que isso. O deserto de Abrão é partir para dentro de si, para estar preparado para partir exteriormente a outro lugar, onde Deus lhe enviará. É uma nova missão. Deus pede a Abrão para deixar tudo aquilo que ele conhece. O seu mundo de pastor, seu mundo de nômade, o lugar onde ele vivia, a sua terra, a sua tribo. Os seus relacionamentos de nômade, a sua família, os pastos que conhecia, as suas cadeias de amizade, a sua segurança, enfim. Deus lhe pede de deixar tudo para trás. Deus pede para Abraão deixar tudo. E Abraão deixa tudo, escutando a voz do Senhor. Abraão deixa Deus lhe dar um nome novo. E de Abraão será chamado Abraão, que significa pai de uma multidão de pessoas. Pois esta será a sua nova missão, daqui para frente. Será um pai que gerará, mesmo que aos olhos humanos seja estéril. Deus será maior que a esterilidade que lhe impedia de ser pai. Porque Deus agora quer lhe dar uma nação. Então Abrão parte e Deus o chama para uma maturidade ainda maior. Eu sempre digo, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele é um grande aventureiro. E Ele gosta de fazer o homem e a mulher se tornar também um aventureiro na sua vontade. Porque Deus sonha. E Deus quer ver o homem a sonhar coisas grandes. Deus quer ver o homem a superar a si mesmo. E Deus constrói, Deus cria situações para que o homem saia da sua segurança. Deus o coloca numa instabilidade para que o homem junto com ele possa criar, possa se aventurar, para construir uma história de vida, uma nova vida. Começando muitas vezes do zero, para iniciar tudo de novo em Deus. E esta é a experiência que também eu, como sacerdote, como homem de fé, estou fazendo na minha vida. Uma história ainda maior da vontade de Deus. E este partir
de Abrão, este ler gerar, nos ensina que Deus quer desalojar o homem de si mesmo. Desalojar o homem do seu comodismo, porque quando o homem se acomoda, ele não progride. Quando o homem se prende até dentro de muros, até de um mosteiro, achando que ali está a sua segurança, ele não progride. O pior é quando o homem pensa de ser Deus, ou representante pleno da vontade de Deus para os outros, deixando o poder religioso subir à sua cabeça, porque possui um título eclesial. Aí Deus o desaloja com o sofrimento, para quebrar a sua arrogância, a sua vaidade, para que ele possa aprender a ser instrumento e não se servir da autoridade para manipular os simples em nome de Deus. Deus quer que o homem entre em si mesmo e que veja o mundo e a si mesmo de uma outra maneira, para poder mudar. Deus quer que o homem se transforme. É lógico que as mudanças custam, mas uma vida sem mudança é uma vida morta. No meu caminho de sacerdote, como Deus mudou minha vida e como muda ainda hoje. Deus virou tanto minha vida e ainda vira. Como me vira e está me mandando em várias situações novas na minha vida, onde quebrou todas as minhas seguranças, mas está me tornando livre nele. Quebrou todos os muros. Nós não crescemos quando estamos acomodados. É impossível, irmãos, passar por um deserto e não mudar. Não sair dele mais forte, com cicatrizes que traduzem a história, a nossa história de vida, e nos trazem a lembrança do vivido. Impossível é passar pelo deserto sem o aprendizado, sem ficar às solas dos pés, mas preparadas para caminhar em solos pouco amigáveis, com menos medo de mudanças e com mais certeza que as dores são superáveis, mesmo que deixem o coração sangrando por um tempo. Impossível é passar pelo deserto se aprender que o sofrimento liberta das amarras que nos prendiam e nos sufocavam, sem aprender que precisávamos talvez sofrer para aprender a amar melhor e amar mais aos outros e a nós mesmos. Enfim, irmãos, o deserto, ele nos transforma. Cabe a nós caminhar em Deus e com Deus, nesse deserto, para que esta transformação seja para sermos melhores e vivê-la em nossa vida, em meio às dores. Vivê-la em paz, buscando alegria, tirando a amargura do coração, para que a amargura não nos consuma, não nos faça mal. Se no deserto não fazemos o caminho interior de transformarmos-nos, de transformar a nossa dor e amargura em alegria e paz, vivida no Senhor, nós teremos o nosso coração semelhante a algo que apodrece com o calor e é arrastado pelo peso da vida, com suas correntes de escravidão na areia, deixando uma trilha de infelicidade no caminho que percorre. Temos que fazer, meu irmão, minha irmã, esta travessia. Exemplo vivo da presença de Deus em nós e conosco. Exemplo da força que Ele nos dá. Exemplo da transformação que Ele é capaz de fazer em nós. Os mais antigos
dizem que a vida traz amargas experiências, que jogam sonhos, projetos ladeira abaixo, que colocam o homem e a mulher no desapontamento de si mesmo e até dos outros, daqueles que amam. Isto pode até ser verdade, mas uma coisa é certa: a vida nos dá chances de recomeçar. E a escolha de como vivemos a vida é nossa. E cada escolha tem o seu preço, tem o seu fruto. Nós podemos escolher de amar sempre, de fazermos outros felizes, ou sermos sempre um burro, que maltratam as pessoas, que fazem os outros sofrer e que sofrem, porque depois vivem sozinhos e sem amor. Podemos transformar as nossas amarguras da vida em algo mais amargo ainda, ou fazer delas um trampolim para contemplarmos aquilo que buscamos e lutarmos por aquilo que desejamos, aprendendo com tudo o que nos acontece, vivendo bem o desapontamento que nos acontece também, que na verdade é inevitável em nossa vida, porque nós não temos controle de nada. Podemos apenas redimensioná-la, revendo os nossos sonhos de uma maneira diferente, não deixando de sonhar, porque Deus nos quer sonhando, mas sonhando novamente, sonhando em Deus. E quando redimensionamos toda a nossa vida, não a vemos mais com aquele olhar duro de sofrimento, mas com o olhar de Deus, que sonha conosco. Não mais com aquele olhar ilusório ou utópico, mas com o pé no chão. E as coisas se tornam mais claras, mais leves, mais brandas, e o Senhor nos mostra que Ele tem algo na nossa frente. E nos faz ver mais como nós veremos na próxima meditação. O Senhor nos espera, o Senhor Ele nos chama para algo ainda maior do que nós pensamos. Mesmo diante da dor, do sofrimento, que parece ser enormes, quando nós estamos vivendo, por sentirmos Ele na nossa pele, porque nós estamos ali no olho do furacão, o Senhor, mesmo ali, nos chama a olhar adiante de nós e não nos prender na dor, porque a dor passa. E nós somos hoje, irmão e irmã, chamados a entrar ainda mais no nosso coração, escutando a voz do Senhor, aquele chamado que te diz, ler, rerar. Entra em ti mesmo, entra dentro do teu coração, e iniciar um caminho de libertação em nós mesmos. O Senhor nos diz que deseja nos fortalecer quando nós nos entregamos a Ele. E o que será que nos aprisiona em nós mesmos? Quais os ídolos que em nossos corações que precisam ser destruídos? Pois o chamado do Senhor é leherar, é de libertação. Entra em ti mesmo e te liberta. Parte. O Senhor, Ele quer que nós nos libertamos. Ele quer que nós nos abandonemos a Ele, nos entreguemos a Ele, ainda mais, com mais confiança, a partir do seu nome. No abandono total a Ele, para um amor ainda maior. E Abrão é chamado a fazer este caminho. Um caminho que é duro,
que muitas vezes custa, como nós sabemos, custa o sangue da alma. E Abrão então parte da cidade onde estava e atravessa o deserto para chegar a uma terra prometida. Passa por milhares de dificuldades no seu deserto, símbolo de um movimento profético que também fez o Cristo, de sair da cidade, de cidade em cidade, para o encontro do deserto, que nada mais é que o movimento da consciência que também faz e fez o próprio povo de Israel, ainda mais tarde, para buscar o único e verdadeiro Deus. No silêncio do deserto, ou seja, na sua própria vontade do coração, buscando encontraram o Senhor. E os documentos da igreja nos ensinam que todo homem que busca a verdade, mesmo não conhecendo o Senhor, encontrará. O movimento de Abrão consiste em deixar a terra de Harã, onde estava, para chegar a Canaã, a terra prometida. Deixar a cidade onde estava para buscar o deserto. E Deus quer que você, meu irmão, minha irmã, deixe a cidade onde você está para buscar o deserto. É deixar tudo aquilo que nos aprisiona para buscar a Deus. E para Abrão, esse deixar, esse entrar no deserto é o tempo de desertificar a sua vida. Ou seja, voltar àquilo que é essencial, deixar o caos da cidade, a bagunça, para encontrar o abandono, para encontrar o essencial na sua vida, que se encontra no silêncio. É lógico que no deserto vem tudo à tona, no coração de Abrão, como vem no nosso. 1001 pensamentos que devem ser peneirados para ficar aquilo que é realmente essencial. No silêncio, a mente ferve, o coração se agita. Podemos dizer que Abrão vai rumo a uma Jerusalém espiritual, do norte ao sul, de Harã a Canaã. Vai rumo à cidade santa, rumo ao encontro com Deus. E quando Abrão inicia a caminhar, eu creio que ele encontrava muitas dificuldades no meio do caminho. Muitos o chamavam de louco, seguindo uma voz que ninguém sabia quem era. Ele que deixava tudo, mas ele não se preocupava. Ele não buscava ouvir as vozes dos homens, mas ouvir apenas a voz de Deus que falava ao seu coração. E, no entanto, ele se deixava ser louco por Deus. E você, se deixa ser louco por Deus? Nós devemos deixarmos-nos ser também loucos por Deus, ouvindo a voz de Deus. Mas eu quero sublinhar que Deus pede para Abrão andar em si mesmo, ler, herar, entrar em seu coração, para que ele descubra quem ele é e qual é a sua missão. Pois Abrão não sabia até aquele momento quem ele era aos olhos de Deus. Ele não sabia qual era a sua identidade. Ele não sabia de ser o pai de uma grande nação, o pai de uma grande missão. E é no deserto, deixando tudo para trás, passar no deserto,
no tempo da prova, para depois adquirir a promessa que ele vai descobrir quem ele era. É no deserto que ele descobre a sua identidade. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, no deserto, a descobrir quem nós somos diante de Deus. E Deus nos diz: vai a ti mesmo, entra no teu coração, para entrar na tua totalidade. Deus quer que nesse caminho interior, meu irmão, minha irmã, você entre em ti mesmo. Que você não fuja do teu coração. Que você enfrente todos os teus fantasmas em Deus, e com Deus, e por Deus. E Abraão faz isso. E a sua vida se torna uma vida de busca do Senhor. Uma vida sem ídolos. Uma vida em busca da sua felicidade no deserto. Abraão faz um caminho belo, um caminho lindo, um caminho de encontro. Peçamos hoje ao Senhor que Ele também nos ensine a fazer um caminho interior, a entrarmos em nós mesmos e descobrirmos a nossa identidade diante de Deus, a nossa missão. Aquilo que Deus sonhou desde sempre para nós. Que o caminho do Senhor possa se realizar na nossa vida. E que caminho o Senhor deseja que você faça? Para onde o Senhor quer que você parta? Nesse momento, eu quero orar por todos aqueles que sofrem uma crise de identidade, que ainda não descobriram o seu caminho. Pai de bondade, Pai de amor, Pai de misericórdia, quero te apresentar neste momento todos aqueles que vivem o desespero de sentirem-se deslocados neste mundo, que não sabem quem são, que após terem vivido situações de dor, de sofrimento, de pecado, de prazer, hoje sentem-se perdidos, como um carro fora da estrada, fora de seu caminho e com dificuldade de recomeçarem a sua vida, pois sentem que perderam a sua identidade e não se identificam mais com nada, nem com aquilo que são. Pelas suas santas chagas, Senhor Jesus, pela tua paixão, cura neste momento todos esses irmãos que sofrem a crise de identidade, que não sabem quem são, que não se encontram mais em nada, que não sentem mais alegria em sua vida e não sentem mais alegria também naquilo que fazem, que antes possuem a alegria e que agora perderam a vontade de viver e de exercer o seu papel de pai, de mãe, de esposa, de esposo, de trabalhador, de chefe de família, porque não se identificam mais com a sua identidade, com o seu papel. Sentem vontade de jogar tudo para o alto. Senhor, dá força para recomeçarem. Senhor Jesus, pelas tuas santas chagas, devolve a paz a esses corações que partiram de ti, que se perderam em uma vida mundana e ao retornarem a ti, ainda não conseguem encontrar-se consigo mesmos e vivem caindo e se levantando, buscando uma saída no desespero, na dor de uma resposta. Senhor Jesus, pelas tuas santas chagas, faça com que todos aqueles que não conseguem mais saber quem são, que estão com o coração endurecidos pela dor, pelo pecado, pelas experiências negativas da vida, possam, experimentando agora o calor do teu amor que não abandona, serem profundamente tocados, curados no teu amor.
e redescobrirem a essência da tua vida. Senhor Jesus, pelas tuas santas chagas, cura a identidade ferida de cada irmão que está ferido pelo pecado, que não consegue mais reconhecer-se a si mesmo. Devolve a beleza interior, a pureza, a paz, a bondade, tira a raiva do coração, dá o amor, restabelece a autoestima, o perdão, ajuda a perdoar aqueles que ofenderam, dá vontade de viver, dá-lhes a vida. Senhor Jesus, ajuda cada um a entrar dentro de si mesmo sem medo e descobrir a Ti, a Tua vontade. Cura-nos no Teu sangue. E te peço, Senhor Jesus, ajuda cada um neste momento a descobrir a Sua missão. Para onde o Senhor deseja que cada um nesse momento parta? Qual é o caminho de maturidade interior que precisa ser feito? E meu irmão, minha irmã, neste momento eu te convido para que oremos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou para que a cura do Senhor aconteça em nosso coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e por intercessão de Nossa Senhora da Esperança, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Te quero bem, fique na paz, Deus te abençoe. Tchau, tchau, até a próxima.